Folha de pagamento. Então, como eu falei para vocês, né, a folha de pagamento ela contém, então está lá descrito todas as remunerações que devem ser pagas ao funcionário ao final do mês. Né? Também é conhecido como o holerite. Então, a folha de pagamento nada mais é que um documento, né, que transforma todas as informações trabalhistas, né, de cada empregado em dados contábeis. Então, o que deve conter uma folha, né, os itens que devem conter em uma folha de pagamento, né, o INSS, que corresponde ao Instituto Nacional de Segurança Social, o FGTS, o Fundo de Garantia, o Imposto de Renda retido na fonte, contém os cálculos, né, sobre hora extra, faltas, atrasos, o DSR, que é o descanso semanal remunerado, adicional noturno, de insalubridade e periculosidade, vale transporte, vale refeição, o desconto do sindicato, férias e 13º, que podem ser proporcionais. Então, vamos ver um por um, né, de uma forma um pouco mais breve. O INSS é o Instituto Nacional do Seguro Social, né, o desconto, ou melhor, né, esse valor que será descontado da folha de pagamento do funcionário, ele é recolhido, né, como uma contribuição, né, social à Previdência. Ele é mensal e esse valor ele é utilizado para arcar com as despesas da Previdência Pública. Né? Em contrapartida, o INSS oferece aos seus assegurados o acesso a auxílio-doença, licença maternidade, pensão por morte, aposentadoria, entre outros. Então, para a gente fazer esse cálculo do INSS, a gente segue essa tabelinha que está aí na tela. Então, com base nessa tabela, é só a gente ter a noção do nosso salário e ver em qual dessas faixas ele se encaixa para a gente poder fazer a dedução em relação à alíquota, tá bom? Uma coisa que é importante frisar para a gente não esquecer é o seguinte, no caso de salários que sejam acima, né, do teto do INSS, que é esse valor aí na última linha, né, de R$ 6.101,06, né, a contribuição será a mesma para todos. A contribuição será, né, desses 14%, que vai corresponder a R$ 713,09. Porque as alíquotas incidem apenas até o valor do teto. Então, o salário pode ser R$ 7.000, R$ 8.000, não importa. O desconto, né, para o INSS será sempre nesse valor de R$ 713, ok? Então, o cálculo aqui do INSS para esse salário de R$ 1.899,16, a gente pode ver que ele se encaixa ali nessa segunda linha. Então, a alíquota de desconto dele é 9%. E nós podemos fazer de duas formas, como eu deixei aqui para que vocês possam ver. E ao fazer esse cálculo vai dar o total de R$ 170,92. Ou seja, esse valor R$ 170,92 deve ser descontado da folha de pagamento do meu funcionário. O FGTS. Então, o FGTS é o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Né? Ele foi criado com o objetivo de proteger o trabalhador, né, em caso de demissão sem justa causa. O depósito para o FGTS ele equivale a 8% do valor do salário da pessoa, né, dentro do contrato de CLT. Né? No caso de contrato de menores aprendizes ou no contrato verde-amarelo, o percentual é de 2%. A gente só tem que lembrar uma coisa, o FGTS ele não é descontado da folha de pagamento do funcionário, ele é recolhido, ou seja, o empregador ele sabe quanto que é 8% do salário do funcionário e ele faz o repasse desse valor, nada é descontado do salário do funcionário, tá bem? Então, um exemplo, um salário de R$ 2.100, o 8% do desconto do FGTS é 168. Então, esse valor de 168, ele não vai ser descontado de 2.100, ele vai ser recolhido. Então, quem tem uma empresa tem que pegar este valor, R$ 168, e depositar no fundo de garantia do funcionário. Então, seguindo, o imposto de renda retido na fonte. O imposto de renda, então, ele consiste na dedução de uma parcela da renda média anual de uma pessoa para repasse ao governo. Ele é pago mensalmente, ele é deduzido direto da folha de pagamento e no ano seguinte o contribuinte ele faz uma declaração do imposto de renda para reajuste anual desse valor, né? Para saber se ele ainda está devendo alguma coisa ou se o governo deve restituir valores que foram pagos a mais. Então, para fazer o cálculo do imposto de renda, a gente precisa primeiro fazer o desconto do INSS do salário do funcionário. E então, após fazer o desconto do INSS, a gente vê se o salário se encaixa nessas faixas que estão aqui na tabela, que vocês podem ver, tá certo? E aí a gente faz a dedução com base nas alíquotas de cada faixa.
Se após a dedução do INSS o salário ficar até R$ 1.903, é isento, então ele não precisa pagar o imposto de renda. Para salários que mesmo após a dedução do INSS eles ficam acima desse valor, aí possuem essas 4 faixas com alíquotas, né, para a gente poder fazer o desconto e a dedução. Então vamos para um exemplo. O salário de R$ 2.000, o INSS ele se encontra na faixa, né, da alíquota de 9%, então vai ter o desconto de R$ 180. Ao fazer esse desconto, o valor que fica de salário é menor do que essa faixa aqui prevista do imposto de renda. Logo, essa pessoa está isenta de pagar o imposto de renda, correto? Já no segundo exemplo aqui, o salário de R$ 2.455, no cálculo do INSS, ele vai, né, na alíquota de 12%, e após fazer a dedução, o valor que fica é R$ 2.160. Este valor ele está acima de R$ 1.900, ou seja, a pessoa deve pagar um imposto de renda. Mas a gente tem que ficar atenta. Esse valor aqui de R$ 2.160, ele se encaixa em qual das faixas aqui presente na nossa tabela? Então, ele vai se encaixar justo na primeira faixa, 7,5%. Então, eu vou pegar este valor, né, 2.160,40 centavos, eu vou fazer 7,5% desse valor. Vai dar esse resultado aqui, 162,03 centavos. Aí sim eu olho. Se eu peguei a primeira faixa para fazer o desconto de 7,5%, eu vou pegar também a primeira faixa aqui para fazer a dedução, tá certo? Então, eu vou pegar R$ 162,03 menos essa primeira faixa que corresponde a R$ 142,80. Logo, vai me dar esse resultado de R$ 19,23, que é o valor a ser recolhido para a Receita Federal referente ao imposto de renda retido na fonte, ok? É um pouquinho mais trabalhoso, mas não é muito difícil de entender. Qualquer dúvida, estou aqui. Hora extra, né? Então, quando a jornada de trabalho do funcionário ultrapassa, né, o tempo dele de serviço, a gente compreende como a hora extra. E esse adicional ele deve ser pago e corresponde a 50% da hora comum. Então, para fazer, né, o cálculo da hora extra, a gente tem que saber primeiro quanto que vale a hora comum deste funcionário trabalhado. Então, está aqui um exemplo. 8 horas, esse funcionário recebe 2.200 de salário, né, trabalha 8 horas por dia, 44 horas semanais, 5 semanas por mês. Dá o total de 220 horas mensais. E aí, para saber quanto que vale uma hora dele trabalhada, eu tenho que dividir o salário pela quantidade de horas. Aqui nesse nosso exemplo, a hora deste funcionário corresponde a R$ 10. No exemplo da hora extra, o que acontece? A hora extra corresponde a 50% da hora comum. Então, quanto que é 50% de R$ 10? É 5. Então, qualquer hora extra que esse funcionário fizer a mais, não importa quantos ele fizer, né, a empresa irá pagar R$ 10 da hora comum, né, e mais R$ 5. Ou seja, a hora extra desse funcionário corresponde a 15%. Logo, aqui um outro exemplo que eu coloquei para vocês. Se durante um mês João fez 2 horas extras, então como que vai ficar? A hora extra vale R$ 10, né? A hora extra não, a hora dele vale R$ 10, a hora extra vale 5, que totaliza 15. Ele fez 2 horas extras no mês, então eu só coloco R$15 vezes 2 vezes, que vai dar 30. Então, no final do mês, João vai receber não só o salário dele de R$ 2.200, como ele vai receber esses R$30 a mais da hora extra. A partir desse momento que a gente sabe quanto que é o valor da hora, fica mais fácil para a gente fazer o desconto dos atrasos. Então, eu sei que o meu funcionário fez essas 2 horas extras, ok? Né? Mas ele chegou atrasado e não justificou por 3 horas. Então, quanto que vale a hora dele? R$10. Se ele atrasou 3 horas, então será descontado dele R$30.
DSR e faltas. De acordo com a legislação trabalhista, todo empregado tem direito ao repouso semanal remunerado de 24 horas consecutivas, preferencialmente aos domingos e nos limites das exigências técnicas das empresas, nos feriados civis e religiosos, de acordo com a tradição local. Então, para a gente fazer o cálculo do DSR ou também da falta, a gente tem que saber o seguinte: salário desse funcionário. Nós temos que saber o mês. Aqui, em exemplo, eu coloquei para vocês o mês de junho de 2014. E temos que nos atentar a duas coisas. Quantos dias úteis teve nesse mês? Então, junho de 2014 teve 24 dias úteis. E quantos dias não úteis teve? É entendido como dia não útil os domingos e feriados. Então, julho teve 24 dias úteis e 6 dias não úteis. Então, para fazer o cálculo do DSR, para entender quanto do nosso salário corresponde ao descanso semanal remunerado, a gente tem que fazer o valor do nosso salário dividido pelos dias úteis vezes os dias que não são úteis. E aí eu vou obter um valor aqui de R$ 525. Não é que esse valor vai ser a mais no seu salário, nada disso. É dentro do meu salário para me saber quanto dele corresponde ao meu descanso semanal, que deve ser remunerado como é previsto em lei. Então, o que acontece? De repente, eu faltei. Vamos voltar ao exemplo do slide anterior. Uma pessoa faltou no serviço e ela não justificou. Então, ela perdeu um dia todo de trabalho. Quanto que vale a hora trabalhada? R$10? Ok, R$10. Faltou. Quantas horas ele faz no dia? 8 horas trabalhadas. Então, um dia de trabalho corresponde a R$80. Se a pessoa faltou, ela vai perder esses R$80 do salário dela. Só que, como é uma falta que não foi justificada, ela perde também o direito ao seu descanso semanal remunerado. Então, eu tenho que saber desse valor aqui de R$525, quanto que é por semana. Então, é fácil, é só eu dividir esse valor de R$525 pela quantidade de semanas que teve no mês. Se foram 5, se foram 4, não tem problema. E aí o que acontece? Se meu funcionário faltou e não justificou, ele perde um dia de trabalho e perde aquele dia do seu descanso semanal remunerado. Adicional noturno. Adicional noturno, então, ele é um acréscimo do valor da hora trabalhada daqueles profissionais que têm um expediente no período da noite ou cuja as horas extras ocorrem entre as 10 horas da noite e as 5 horas da tarde. Nesse exemplo aqui que eu trouxe para vocês, a hora deste funcionário corresponde a R$ 5,91. Ok. O adicional noturno será sempre de 20% em relação à hora comum. Então, a hora noturna trabalhada desse funcionário vai corresponder a R$ 7,09. Aí eu preciso saber quantas horas esse funcionário trabalhou à noite no mês. No caso aqui, é uma pessoa que provavelmente faz uma jornada noturna, Ela trabalhou nessa semana 40 horas à noite. Então, é só eu fazer R$ 709 vezes 40. E eu vou saber que o meu salário terá esse acréscimo de R$ 283,60. Então, a base de cálculo do adicional noturno também considera o valor da hora. Insalubridade e periculosidade. Segundo o artigo 189 da CLT, insalubridade corresponde a todas as atividades ou operações que exponham os empregados a agentes nocivos à saúde, ou seja, acima dos limites de tolerância fixados da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos. Então, vai depender do grau de exposição, de insalubridade do serviço daquele funcionário. As alíquotas variam de 10%, 20% ou 40%. Por isso que é tão importante a utilização de equipamentos de proteção individual. Então, vocês imaginem que a pessoa trabalha, de repente, com substâncias químicas, que são tóxicas. Então, por conta dessa atividade, que ela é uma atividade insalubre, o funcionário ele tem direito a esse adicional. O mesmo vai acontecer com o adicional de periculosidade, que é um valor que vai ser pago ao empregado que é exposto às atividades perigosas. Então, você imagine, de repente, aquela pessoa que trabalha limpando a vidraça dos prédios, na parte externa. É uma atividade bem perigosa. De repente, um policial também, enfim, pessoas que trabalham com inflamáveis.
Então, o adicional da periculosidade ele é apenas um, ele é 30%, e ambos, né, adicionais, tanto da periculosidade como insalubridade, eles incidem direto sobre o salário. Então, não precisam ficar calculando o valor da hora, nada disso. O salário é R$2.000, então acrescenta, sei lá, 30% de periculosidade. É isso o cálculo, tá bem? Vale transporte e vale refeição. Vamos lá. O vale refeição, de acordo com a CLT, ele não é obrigatório. Então, não existe um valor mínimo, né, uma alíquota mínima para ser cobrada. Isso vai variar de empresa para empresa. No caso do vale transporte, no entanto, né, segundo as leis trabalhistas, geralmente deve ser pago, né, antecipadamente ao funcionário e geralmente corresponde a 6% da folha de pagamento. Então, só para a gente ter aqui uma noção, vamos dizer que a empresa paga o vale transporte como está previsto em lei e está oferecendo aos seus funcionários também 5% de vale refeição. Então, a gente tem que fazer essa dedução do salário de 2.100 vezes 6%, 2.100 vezes 5%, que é do vale refeição. Fazendo este cálculo, a gente vai saber que ao final do mês o funcionário vai receber esse valor de 1.869. Isso só referente as deduções do Vale Transporte e do Vale Refeição. Ainda temos que ver as deduções do INSS, tá certo? Porque como o valor ficou abaixo do mínimo estipulado pelo imposto de renda, esse funcionário já é isento. Em relação às férias. As férias, né, o período aquisitivo, então ele começa a contar a partir da data de admissão na empresa. Ou seja, ao completar 1 ano de empresa, o colaborador passa a ter direito a esse benefício. Ele pode vender as férias ou receber a quantia referente às férias em até 2 dias antes da sua saída. Então, o período concessivo acontece de qual forma? A partir do momento que você completou 1 ano na empresa, aí você tem direito a tirar as suas férias. As férias correspondem a 1/3 do seu salário, ou seja, uma parte de 3. Então, é só eu saber meu salário, no caso aqui 2.100, eu vou dividir esse valor por 3 e eu vou saber que é R$700. Então, nas minhas férias, eu vou receber o meu salário de R$2.100 mais R$700, que corresponde a 1/3. Então, antes de sair de férias, até 2 dias antes de sair de férias, este funcionário tem que receber a quantia de R$2.800. Em relação às férias proporcionais, né, aqui a gente já está pensando até no caso de uma rescisão contratual. Por quê? O funcionário ele trabalhou, mas ele ficou 5 meses na empresa e não completou 1 ano para ele tirar as suas férias. Então, a partir do desligamento, ele recebe todas as suas verbas rescisórias e, com isso, ele recebe também as suas férias proporcionais. Para saber o valor das férias proporcionais, eu tenho que saber o valor do salário dele, né, pelos 12 meses por ano, e aí eu vejo a quantidade de meses que ele ficou na empresa. Então, aqui nós temos R$2.100 dividido por 12, os 12 meses do ano, vai dar 175. 175 vezes 5, esse funcionário só ficou 5 meses na empresa. Então, ele vai receber todas as suas verbas rescisórias, mais R$875, que corresponde às suas férias proporcionais. Em relação às férias vencidas, a empresa paga a remuneração do benefício em dobro ao colaborador. Então, qual seria o dobro? Se a empresa tem que pagar 1/3, né, o dobro de 1/3 aqui nesse caso seria R$700 mais R$700, que daria R$1.400. Então, não é vantajoso para a empresa esquecer, né, de pagar o colaborador. Em relação ao 13º salário. 13º, então, ele é o pagamento de um salário extra ao trabalhador no final de cada ano, correspondente a 1/12 da remuneração por mês. Temos que ficar atento. A primeira parcela do 13º salário, ela deve ser paga até dia 30 de novembro, e sendo a segunda parcela até dia 20 de dezembro. Então, assim, você já está trabalhando na empresa há mais de 1 ano, então você já sabe que o que você vai receber de 13º corresponde ao mesmo valor do seu salário, né? Agora você está na empresa há pouco tempo, né? Eu coloquei aqui no exemplo para vocês 5 meses. Você vai receber um 13º proporcional a esses 5 meses que você está na empresa. Então, você vai receber o seu salário de R$2.100 e você vai receber R$875 correspondente aos meses que você está trabalhando. No caso aqui, 5 meses. Tá certo?